dando prosseguimento, então, às entrevistas com os ex-coordenadores do grupo de pesquisa Comunicação, Divulgação Científica, Saúde e Meio Ambiente, eu, né, atual coordenadora do GP hoje, professora Catarine Miguel, converso com o professor Arquimedes Pessoni. O professor, ele foi vice-coordenador do grupo entre 2017 e 2020 e depois assumiu a coordenação entre 2020 até 2022 no processo de reclivagem dos GPs, quando eu assumi aí a coordenação do curso e ele, então, foi para o posto de vice-coordenador. Portanto, continua ainda na liderança do GP junto comigo. E eu queria, Arquimedes, que você começasse, né, a explicar para a gente assim, os principais desafios que você enfrentou aí, né, que você elenca entre 2017 até 2022, quando nós realizamos, né, quando nós voltamos para o presencial, porque acho que a sua gestão teve uma particularidade, né? Ela Sim. aconteceu aí 2 anos, durante uma pandemia também, que prejudicou muito os trabalhos do grupo e fez com que a gente ressignificasse também os eventos científicos. Então, Arquimedes, a palavra é sua, né? Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Agora é duro estar do outro lado, né? Normalmente eu fiz todas as entrevistas anteriores, né? E agora chegou a vez de eu passar o bastão para você, agora como ex-coordenador, né? Então, eu tive a sorte, né? A experiência de ser vice, tendo a Kátia como gestora aí, né? E ela faz uma gestão, ou fez, né? Muito dividida, assim, né? A gente decidia tudo junto, era bem democrático. Até falava para ela que excesso de democracia às vezes jogava contra, né? Porque tinha que abrir a discussão quando a gente fala, não, só fala se é sim ou não, não, mas tem que abrir para ver se. Então, assim, eu sou meio. Como posso dizer assim, me parece autoritário. Às vezes o meu afã das coisas acontecerem, eu acabo queimando etapas mesmo e decisões que eu acho que poderia tomar, na verdade, ela democratizou. Mas eu aprendi isso com ela, isso foi bastante importante, porque eu acho que depois, quando eu tive você como vice, né, e aí a gente utilizou nesse período sombrio, né, que foi justamente a questão da pandemia, né, quando Kátia deixou o bastão para mim, já entrou a história da pandemia, então eu nunca fui um coordenador presencial, né, eu nunca tive o prazer de participar dos hotéis da Intercom, naquelas reuniões que tinha, eu queria viajar, alguém pagar minha passagem, nunca rolou isso, porque sempre eu estava à distância nesses 2 anos em que aconteceram. E realmente o desafio era o básico desconhecido. A gente primeiro nem sabia se ia ter reunião, depois mudou-se a data, né? Como todo ano a gente faz em setembro, por ocasião da pandemia, foi alterada a nossa fase, né? Acho que foi em dezembro, se não me engano, que acabou coincidindo com outras tarefas, não só minhas, né? Mas acho que dos demais pesquisadores. Então a gente estava, será que vai dar certo? Será que vai ter aderência? Como é que vai ser coordenar salas virtuais, né? Então foi fazer, como diria o meu falecido orientador Isaac Pistay, foi construir o termômetro e medir a febre ao mesmo tempo, né? A gente é, não tava muito seguro. E acabou dando certo. Claro, teve perrengues, né? No primeiro encontro virtual, a gente teve aquela história de travar, todo mundo entrava, então o suporte não existia, aí a gente criava possibilidades paralelas pelo Google Meets, que como tinha pela universidade, outros professores também tinham, a gente criava alternativas para que o evento acontecesse. E aconteceu. Acabou acontecendo, né? De uma forma assim, trancos e barrancos, mas deu certo, a gente não perdeu a quantidade de pessoas que participaram, né? E foi bastante bacana, né? Os 2 anos que eu estive à frente. Então, essa foi é, acho que a grande dificuldade, né? Trabalhar no virtual. E aí, a partir ou desde esse ano, né? Que a gente voltou presencial, né? Em 2022, quando eu já não era mais coordenador, e sim, houve o processo de reclivagem, que optou que você fosse a coordenadora e eu ficasse como adjunto nesses 3 anos, né? Ou por parte deles, pelo menos. Eu acho que eu acabei trazendo para você a experiência, né, de quem já teve, sabia como fazer, montar GP, as coisas burocráticas, eu acho que eu já estava mais experiente, que é o que dá mais zica, né, dá mais trabalho, né, no pontual, né? E eu acho que espero ter ajudado nesse sentido, né? E você assumindo esse bastão.
Mas foi bacana, né? Eu fico triste por não ter sido presencial, né? Mas assim, eu acho que eu dei a minha contribuição e acabei. Outra lamentação que eu tenho, mas aí eu entendo a questão da privacidade, é que a gente não pôde gravar os encontros, né? Porque foram vários encontros em tela muito legais que poderiam ter. A gente conseguia nem registrar, né? Eu dava no máximo um print de tela para colocar na nossa página, né? Então, essa parte de não poder gravar foi complicada, né? Se fosse aluno presencial, a gente dava um migué e gravaria com os nossos celulares, tal, né? Mas então perdemos embora o registro tivesse sido facilitado, perdemos o fato de ter tão facilitado que a gente não tinha autorização, né? Mas caminhou. Você estava comentando aí, né, sobre esses 2 anos difíceis durante a pandemia, mas que ainda assim o GP manteve um número muito grande, muito alto de trabalhos, até porque acho que a própria pandemia impulsionou, né, pesquisas na nossa área, que trata de saúde, que trata da divulgação científica, né, e também do meio ambiente. Assim, não sei se você o que que você achou depois do retorno ao presencial, né? Se essa quantidade, a gente sabe que o nosso GP sempre foi ali um dos primeiros, um dos que mais recebe trabalhos, até por a gente trabalhar, para a gente atuar com 3 temas eixos aí. Mas entre o remoto e o presencial, você sentiu uma diferença? Você acha que está crescendo as pesquisas nessa nossa área do GP? Ou seja, o GP está adquirindo mais destaque? Eu acho que a gente foi abençoado pela escolha temática dos nossos eixos, né? Infelizmente, ou felizmente, sei lá, pandemia remete à saúde, né? A história da divulgação científica, houve a questão da negação, né? Por parte desse governo que está acabando. Então, a gente tinha muita gente produzindo conteúdo sobre isso. E a questão do meio ambiente, que se jogou, né? No lixo, é um bom trabalho feito no Brasil, né? Queimada. Então, eram 3 assuntos que estavam pululando que convergiram para o nosso grupo, que é um grupo extremamente aberto, né? A gente tem eu acho, né? A questão da inclusão, né? A gente tem de trabalho de iniciação científica após doutorado. Aqui cabe todo mundo, né? Esse guarda-chuva aqui tem espaço a todas as varetas. A gente tem um grau de exigência pensando na capacidade, né? Que a gente está formando pesquisadores. Então, foi uma feliz coincidência, né? Ou infeliz coincidência de temática, e que acabou fazendo com que o nosso grupo fosse, acho que, se não me engano, o segundo ou terceiro a ter quantidades de trabalhos nesse sentido, né? E isso, se for pensar, que poderia ter sido muito maior, né? Eu fiz uma levantamento por palavra-chave, essa temática que eu acabei de falar, tanto saúde ou falta dela, né? Pandemia, tal, Covid, meio ambiente e meio ambiente, pandemia e divulgação científica, ela acabou aparecendo em vários GPs como palavra-chave. Então, se todo mundo jogasse no nosso, aí nós estávamos ferrados, né? Porque nós conseguimos acima de 30 nos 2 anos, né? Eu imagino que a tendência é diminuir, né? Porque assim que vai mudar o governo, o assunto vai agora mudar, espero, né? Então vão ficar aqueles de sempre, né? Mas a gente tem um grupo consolidado, né? É claro que assim muitos aposentam, alguns morrem, né? Então surgem novos. A gente teve um hiato aí na questão do incentivo à bolsa, né? A gente pesquisando, a quantidade de alunos de pós-graduação caindo em função disso também, ou porque você vai virar doutor ou mestre para fazer o que com esse título se você não gera a recolocação profissional, né? Então, talvez esse novo cenário vai requerer com que a gente tenha outros tipos de formas de captação para a nossa área, né? Mas é um grupo coeso, né? Eu estou aqui desde 2003, pra você ter uma ideia, já são 20 anos de Intercom nesse GP. Então a gente viu passar de tudo aqui, né? Ano de pico, aquele ano do Rio, que foi no Rio de Janeiro, foi um absurdo, né? De quantidade de trabalhos. Também é inviável. Eu acho que a gente não tem que ficar pensando em quantidade, né? Chega uma hora que a qualidade joga. Também não pode ser pouco, né? Porque com menos de, se não me engano, 16, a gente acaba não conseguindo virar, né? Agora, pelo novo critério. Então, se a gente manter 30, 33, que eu acho que é a nossa média, tá ótimo, entendeu? As pessoas vão produzindo, a gente vai juntando em e-books, assim, a gente tem um trabalho que vai além da Intercom, do encontro anual, né? Parece que não, mas assim, aí eu vou defender a minha brasa aqui, eu acho que a questão da gente ter criado um site
os 30 anos e está sendo utilizado aquele espaço como um verdadeiro repositório, né? Tem trabalhos do nosso GP que você não encontra mais no site oficial da Intercom, porque mudou o flash, sei lá, alguma coisa de acesso, mas todos os trabalhos estão salvos lá no nosso site. Então, além de você trabalhar como um repositório acadêmico, né? Você conta uma história, até entrevista com todo mundo que coordenou, agora saiu o próximo, tal. Tem fotos dos eventos, tem trabalhos que os nossos associados ou ex-associados publicaram com link enfim, eu acho que conseguimos bastante coisa que vão além da Intercom, né? Que a Intercom, na verdade, eu acho que é o espaço de celebração, que acontece anualmente, com X trabalhos. Mas, além disso, o grupo tem vida, né? Nas redes sociais, as pessoas trocam figurinha, um chama para a banca do outro. Assim, é isso que eu acho que é importante, é a gente criar vínculos além do evento, senão fica uma coisa muito pontual, né? Todo ano a gente fala, vamos fazer outro evento, vamos encontrar, mas a gente sabe que a realidade é diferente, né? A pessoa tem que pagar boleto, né? Tem que dar aula, tem que fazer outras coisas, às vezes não dá para fazer vários. O ano passa rápido, né? Mas vamos ver, eu acho que agora na tua gestão você promete muito aí, eu acho que você vai conseguir mil coisas que eu não conseguia fazer. Não, 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 eu prometo que é possível, né? E tem que ter apoio também, ainda bem que eu conto com seu apoio aí. E eu achei interessante você comentar que não é a quantidade, né? A gente não está em busca de quantidade, mas a quantidade ela é um indicador do interesse por essas áreas, né? Uhum, E de uma certa confiabilidade que as pessoas têm no nosso GP. Então, eu acho importante, porque acaba sendo uma régua, de alguma maneira, né? Mas não é isso que a gente busca, claro que não. A gente quer cada vez mais qualificar os espaços de debate, né? Fixar os membros do GP, porque esse sempre foi um grande desafio nosso. A gente tem sim um grupo consolidado, mas é um grupo pequeno. Nossa ideia era ter um grupo ainda maior de pessoas interessadas que ficassem ali no GP, né? E eu até falei de um problema que é recorrente, conversando com um participante histórico, que é você, né? Você disse que está aí desde 2003, eu estou desde 2007, quando iniciei meu mestrado, mas acho importante você comentar o que você destacaria aí ao longo dessa sua de 20 anos de GP, como um diferencial do grupo, né, do nosso grupo. O que você poderia comentar aí a respeito de tantos anos participando do GP e das evoluções, das tantas nomenclaturas que a gente já teve, né? Então, uma série de modificações aí. eu acho que a gente aprendeu pela dor alguns momentos, né, de difíceis, mas assim, é interessante que esse ano, em 2023, o encontro vai ser em Minas Gerais, justamente onde aconteceu em 2003, onde eu fui a primeira vez, né? Então, 20 anos depois, estaremos lá presentes, né, para ver o que mudou. É claro que mudou muita coisa, desde aquela sacolinha que você recebia com o seu CD-ROM, né, que a gente levava os trabalhos para casa, então aquele brochura enorme com os resumos, que não existe mais nada, hoje está tudo na nuvem, é muito mais fácil carregar, citar. Então, assim, desde o suporte técnico, da forma. Esse ano, por exemplo, a gente teve uma inovação forçada no nosso grupo lá, que tivemos um problema, acho que eu comentei contigo, do retroprojetor ser possuído pelo demônio lá e acabava de apagar. E aí veio uma colega nossa lá de Brasília com QR Code e falou assim: bate uma foto aqui com o seu celular e abre-se. Então, assim, a gente está aprendendo muita coisa, desde suporte técnico até a forma de apresentar o trabalho, de se apresentar, de agregar valor. Quando que em 2003 a gente conseguiria colocar dentro do nosso PowerPoint um vídeo, né? Você queria mostrar, sei lá, o trecho de alguma coisa de um YouTube que não existia até então, né? Então, assim, eu acho que a gente agregou tanto valor em formato para o nosso grupo, né? Já era organizado naquela época pela Graça, né? Targino, muito organizado esse grupo, né? Mas eu acho que o nosso, pelo menos o que eu ouço, assim, né, da concorrência, tá, você sempre faz um trabalho de benchmark, né? É a questão dos debates, né? Eu acho que nós não, eu acho muito injusto você convidar alguém para expor um trabalho e falar para ele, você tem 5 minutos, e aí a pessoa expõe e ninguém faz uma pergunta, é como se ela, assim, poxa, eu vim até aqui, me desloquei, tomei avião, paguei hotel, vim aqui, ninguém nem vai falar, teu trabalho estava uma porcaria, ou que caramba, estava muito bom. Então, assim, eu acho que esse respeito a gente tem em relação a todos os participantes, né? Quando a gente recebe os trabalhos que são selecionados, a gente já pensa
nos debatedores, falar, olha, esse artigo, putz, tem a cara da Catarina, eu acho que ela pode fazer ótimas considerações e eu mando para a Catarina fazer as considerações. Então, a pessoa, quando chegar lá, ela vai ter um parecer de alguém que, se não tiver fisicamente, esse ano, por exemplo, nem todo mundo conseguiu ir, mas quem não foi, mandou para a gente as considerações e nós lemos o trabalho da pessoa. Isso agrega valor, né? Porque o espaço do debate, os artigos que são colocados lá nem sempre são artigos finalizados, são embriões de grandes pesquisas, partes de pesquisas, né? Que a gente fala, olha, se você juntar isso com isso, colocar tal, vai gerar um artigo legal que você pode publicar em revista depois. Então, esse é um espaço de teste, né? De debate. Né? E esse diferencial o nosso grupo tem, né? De pensar que não basta encher 60 trabalhos e fazer drive-thru de apresentação. Passou, acabou. Né? Então, assim, a devolutiva, todo mundo. E a gente tem um espaço que não é para detonar, né? Esse é um cuidado que a gente tem, inclusive, quando a gente manda para a pessoa, você fala assim: olha, críticas construtivas, né? Que possam agregar valor. E pensando que aquela pessoa que está escrevendo é um aluno de iniciação científica, ou é um mestrando, não é um pós-doc, todo mundo que né, fazer coisas profundas. Não, não, a gente tem que dar o remédio de acordo com a doença, né? A gente tem esse cuidado. E os debatedores sabem disso também, até porque eles são avaliados, né? Os debatedores estão lá, porque normalmente os que são debatedores também são apresentadores, né? Eles sabem também que não dá para puxar a régua muito para cima, porque o dele também vai ser avaliado, né? Então eu nessa jornada toda, uma vez só acho que teve um perrengue lá de uma pessoa que não foi muito pouco educada na consideração, mas talvez estivesse num mau dia. Mas o resto, normalmente, as pessoas são agradecidas, né? Elas depois mandam e-mail, comentam com a gente no corredor, oh, obrigado, vieram tantas contribuições para eu melhorar meu artigo. Aí você vê o artigo da pessoa mais para frente publicado numa revista, tal, fala, ah, que legal, juntou, né? Uma coisa que eu ainda não consegui que eu fico atento, né? Porque eu sou obrigado, né, a ler todos os trabalhos, né? E eu dei aula de metodologia há muito tempo. Né? Eu vou direto para as referências e eu busco nas referências trabalhos anteriores do nosso GP. Eu acho que isso é um índice legal, né? Quando nós começamos a referenciar os trabalhos dos nossos colegas apresentados em anos anteriores, é sinal que a gente está valorizando aquele trabalho também. E isso está tendo sendo constantes, assim, né? Claro que às vezes o trabalho virou já artigo, mas assim, quando coloca análise Intercom, eu vejo que muitos trabalhos utilizam também esse acervo rico, que está acessível para todo mundo, né? E que a tal do que fala do tijolinho na parede do conhecimento, né? Alguém colocou um tijolinho, amanhã você pegou o tijolinho da pessoa e construiu mais um, tal. E isso está acontecendo no nosso grupo. Eu acho super legal. É bem interessante mesmo essa troca, esse compartilhamento, essa formação que a gente consegue fazer no grupo, né? Como você disse, e nós mesmos somos resultado disso, que a gente começou nosso mestrado participando do grupo, aí fomos para doutorado, depois fomos para ser docentes, né, em universidades. Então, a gente vai vendo como o GP ajuda nessa formação. E isso é muito legal, e essa é uma questão que várias pessoas destacam, não é você que está falando, mas outros participantes também já destacaram, que é essa receptividade do grupo, né? Essa proposta de um debate qualificado, mais generoso, né? Muito aberto, que eu aprendi bastante também com você e com a Kátia, né? Que viam sempre que o Intercom era uma porta de entrada para esses pesquisadores e pesquisadoras, né? E não um lugar onde você tinha que ter um nível de exigência ou, sei lá, uma cobrança excessiva. Até porque a gente conhece uma parte da pesquisa da pessoa, né? Conhece ali, como você falou, um trabalho muito limitado ali dentro das 15 páginas normalmente apresentadas, né? Mas aí, Arquimedes, eu queria que você comentasse, assim, se você tem alguma lembrança, alguma memória, alguma história do GP para compartilhar, que você acha interessante, né, de compartilhar com a gente nesses 20 anos aí que você participou, você fez entrevista com outros coordenadores também, acompanhou outros coordenadores. O que você podia contar de bastidores aí para gente? Ixi, que seja publicável, né? Mas assim, só complementando, esse ano eu tive uma experiência muito bacana, porque um aluno meu de iniciação científica da USP acabou apresentando. Eu perdi contato, ele foi meu aluno, virou jornalista, mudou, foi embora para Campinas, tal. A gente não teve mais contatos assim, com exceção de redes sociais. E acabou vindo um trabalho do pessoal da Unicamp em que ele está fazendo mestrado e ele apresentou lá. Então, assim, sabe, quando você fica assim, até com o coração meio quente, você fala assim, nossa, que legal. De alguma forma, a iniciação científica que ele fez comigo acendeu uma chama que ele acabou
indo para uma instituição super respeitosa, né, que é a Unicamp e tal, né, o pessoal de Campinas na área de divulgação científica é extremamente respeitado, né, e ele está lá pesquisando, né, e apresentou, assim, então você vê que bacana, né, que o ciclo se renova, né, efeito Orloff, ao contrário, eu fui ele ontem, né, então eu comecei assim, aí fui aumentando, aí logo eu saio e vem ele lá no meu lugar, lá na frente, isso é muito bacana. Em relação eu acho que bastidor, eu acho que tá presente na conversa de vários. Aconteceu muito no José Marques, aconteceu no da Luciana, na própria Exaltina, né? Aquela questão da união forçada com o pessoal do esporte, que foi uma coisa assim que o que é isso, né? Eu me lembro quando isso foi lá para 2010, assim, em que a Mano Militari, né, o Zé Marques resolveu falar assim, não, agora esporte e divulgação científica serão um grupo só. Aí eu falei assim, meu, arroz com Fanta, sabe? Não combina uma coisa com o que a gente. Então, assim, são gente muito boa, assim, a turma do Zé Marques, o pessoal dos boleiros, né? Eu adoro futebol, então eu ia lá, assistia, né? Análise de discurso do Filipão na Copa, não sei o quê, a presença da mulher no futebol. Tá, e, né, aí eu falei, o que isso tem a ver comigo? E eu acho que a história foi a mesma coisa do outro lado. Ele ficava assim, nossa, que bacana a importância da saúde no jornal, não sei o quê. Mas o que isso tem a ver com o futebol do Filipão? Então, assim, era água e óleo. Então, assim, por que isso aconteceu? E aí, fazendo a entrevista com todos os envolvidos, a gente entendeu que tinha uma lógica por parte do Zé Marques de Mello, né, de ter esse estranhamento, e quem nos coordenou foi, inclusive, não vamos confundir, José Marques de Mello, um dos patronos da Intercom, já falecido, foi meu professor da Metodista, acho que seu também, né? É o que dava as cartas. E o Zé Marques, que é o professor lá do interior, né, que coordenava, ou coordena aí no grupo de esportes. Eles eram, inclusive, bastante confundidos, ele conta essa história. Então, assim, o José Marques de Mello resolveu botar essa galera junto e a gente ficou perdido durante quase 2 anos, assim, obrigado a conviver num espaço único, mas sem liga nenhuma. Então é esse bastidor. Então esse pessoal que está chegando agora do nosso grupo jamais saberia dessa história, do porquê. E eu também não vou ficar me estendendo aqui para explicar, mas então sugiro que vocês assistam às entrevistas anteriores, principalmente do Zé Marques, que está lá, né? Ele vai contar o porquê e o aprendizado que ele teve também, porque a gente foi obrigado a nos respeitar, nos suportar e fazer. E agora a gente faz o que com isso? E depois, cada um seguiu o seu rumo, continuamos amigos, cada um falando dele, falando sobre futebol, nós falando sobre outras coisas, né? Mas que foi bem estranha essa junção, acho que foi o bastidor mais difícil, assim. E o resto é festa, né? Eu acho que os encontros presenciais valem pelo que acontece fora da sala, né? Então é naquele momento que você está tomando um chopp à noite, conhecendo o lugar com o pessoal, que você troca cartão, convida a pessoa para a banca, ela fala de um projeto, te chama para dar uma aula. Então esse networking que acontece entre os pesquisadores não acontece durante as sessões. Ok, nas sessões até sabe, puxa, esse cara é legal, posso chamar para a banca, propõe um artigo em parceria, mas é no fora, né? O pessoal fala, vocês vão para tomar cerveja? Não, também, né? Mas assim, esse espaço a gente perdeu muito no virtual, porque nos 2 anos que eu acabei coordenando, acabou a reunião, encerra e cada um vai seguir no seu home office à parte. Então não tinha um espaço de troca. Esse ano a gente estava até com, né, com demanda reprimida, com carência afetiva de abraços, né, de ficar junto e conversar, né, e propor, e pensamos um livro. Então, isso eu acho que eu fui prejudicado nesses 2 anos de coordenação, mas ainda bem que teve João Pessoa, vai ter Minas Gerais para a gente tirar o atraso, né? Foi bacana, né? Aí é onde acontecem os bastidores, realmente, né? Que a gente fica sabendo das gafes, das bobagens, quem está indo para onde, né? De repente as pessoas até cantam a bola, falam, vai ter concurso em tal lugar, presta, né? E isso é legal, isso é bacana. Essa rede de contatos, né? Que é muito interessante, sim. Sim. E você comentou algo, eu até lembro dessa ocasião do esporte, já frequentava o grupo, né? E achava um tanto esquizofrênico, né? Com o perdão da patologia aí, Hum. mas e você comentando essa história dos bastidores, o que acontece para além do evento também, que é bem importante. Bom, mas falando, Arquimedes, sobre esse trabalho além do Intercom, porque lógico que o Intercom é o grande auge do trabalho dos grupos, né, dos encontros, das trocas aí de experiências, de pesquisas, mas o grupo ele atua aí, né, ao longo
de todo ano. E você mesmo comentou isso, que a gente tem um site. Era importante também comentar esses espaços que a gente tem, né? Além do site, também as redes sociais, porque você foi o grande precursor disso, investiu muito, até por você ser da área de divulgação científica, você quis, né, praticar isso no grupo também, porque a gente fala tanto de divulgação científica, mas não conseguia fazer isso a contento. Então, você tem uma iniciativa muito legal, que é de colocar os pesquisadores em vídeo, explicando sobre as próprias pesquisas. Nós temos as redes sociais também, temos planos aí de outra publicação, como você comentou. Então, acho que são todas tarefas que a gente vai levando aí ao longo do ano para fortalecer o grupo. Fora que também, durante a pandemia, a gente participou ali ativamente das lives, Intercom também, né, propondo uma palestra especial do nosso grupo, duas, né, ao longo desses 2 anos de pandemia. Estamos abertos também para outros eventos nesse sentido. Mas era importante comentar aí como que as pessoas podem acompanhar o nosso trabalho também fora ali do evento, né, fora do congresso. Eu sempre falo que é bem-vindo à hipocrisia, né? Porque se for de pessoal de divulgação científica, todos os trabalhos que eram apresentados, aí no final fala assim, por isso que é importante a divulgação científica, que é diferente de disseminação, que é importante que as pessoas saibam que a divulgação científica faz parte da pesquisa, não é algo assim, eu pesquisei, publiquei numa revista Qualis A1, que meia dúzia vai ler e alguns vão citar, talvez, mas assim, esse palavreado todo aí, cheio de ABNT da vida, quer dizer o quê? Né? Então, eu meio que sugeri também, né, dando uma forçada de barra, que as pessoas, quando submetessem ao trabalho, uma vez aprovados, que eles fizessem um vídeo de até 3 minutos, contando em letra de forma o que é esse trabalho teu, né? Então, no começo, o pessoal de 30, 3, 4 mandados. Depois a gente, por conta da pandemia, deu uma forçada de barra, aí algumas pessoas perguntaram, as mulheres ficaram assim um pouco, eu não pintei meu cabelo, eu tô diferente, né? Veio desse lado, pô, gente, mas vai passar, né? E agora, quase, esse ano aqui, quase a totalidade dos participantes acabaram, além do seu trabalho e da apresentação também, que fica lá num banquinho de apresentações, né? De repente, é que não é o caso. Não, esse ano aconteceu, sessões paralelas, né? Enquanto você apresentava numa sala, eu apresentava em outra. E vai que eu queira saber de um. A gente nunca sabe de nada porque a gente está sempre trabalhando, os coordenadores, mas vamos supor que a gente tivesse a possibilidade de participar, né? No teu caso, a sua apresentação, eu queria ter visto, eu não vi, porque eu estava trabalhando na outra. Então, assim, como é que eu recupero isso? Através do vídeo, através do PowerPoint que você mostrou lá, que vai virar um PDF. Vai... Então, essa coisa eu acho super importante, é transparente, é inovadora, e eu, pelo menos enquanto eu estiver aqui, eu vou meio que forçar a barra para que ela aconteça, né? Porque eu acho meio injusto, né? A gente não poder fazer isso, né? Mas, então, esse espaço é legal. E para quem entra depois, entra no site, consegue recuperar tudo que aconteceu nos outros anos, né? É um repositório. Eu tenho muito. Eu perdi, eu me lembro que o meu orientador, Isaac Pinstein, ele e Zé Marques de Mello, pela Metodista, eles fizeram 11 edições do Com Saúde, que era a Conferência Brasileira de Comunicação em Saúde, que foi o meu objeto de doutorado. Só que, como eles morreram e a instituição perdeu o vínculo com a cátedra, cadê esse material? Né? Ele está, né? Quem guardou, uma parte eu guardei, a outra não. Eu fiquei imaginando, se tivesse um site como o nosso, né? Com tudo bonitinho lá, puxa vida, era um pedaço da história que estava registrado, mas não tomaram esse cuidado. Então, como eu sou cuidadoso, aprendi assim, eu queria que continuasse, porque ao final do ano a Arquimedes não está mais aqui, vai estar a Catarina enquanto outra pessoa, daqui tanto tempo a Catarina não estará mais aqui, mas estará alguém no nosso lugar, e continua contando essa história, né? E a gente faz parte da história, é importante se registrar, né? Bom, acho que era importante só a gente destacar, então, os outros espaços que o GP tem, né? Além do site, que é importante colocar ali, o site é consaudeambiente.wixsite.com/intercom, é isso, né, Arquimedes? Isso. E a gente tem também um Instagram, que é o @GP com Saúde Ambiente, né? Comunicação, abreviação, com Saúde Ambiente. Temos também o Facebook. A gente não falou aqui, mas a Kátia deve ter falado na entrevista dela, que em 2020, né? Nossa última publicação foi em 2020. Uma publicação que está disponível também para baixar no próprio site. Uhum. Tem lá o link, publicações, e ali dá para conhecer parte dos trabalhos realizados
pelos integrantes do grupo, né? E que mais? Tem mais algum espaço aí que a gente poderia divulgar? Tem e-mail, que a gente troca e-mail também, né? Nosso grupo de WhatsApp fechado, mas enfim, as pessoas conseguem nos achar na rede, isso é fácil, né? Não precisa esperar a reunião do Intercom acontecer em setembro para nos encontrar. Mas o site hoje acho que é um espaço muito interessante ali para conhecer os trabalhos, conhecer um pouco da nosso perfil também, né? E acompanhar aí as ações do nosso grupo, além do Instagram. Então, Arquimedes, quer fazer alguma consideração? Colocar alguma questão que eu não te perguntei aqui? Não, eu só quero agradecer, né, a entrevista, né, ficar feliz que eu participei dessa história do GP do Intercom, né, há 20 anos já, mas estou aqui, né, um pouco mais velho, versão ampliada, né, mas eu acho que foi bacana a gente poder registrar isso, mostrar a nossa cara, né, porque eu vejo que muitas pessoas citam, né, quem é a Pessoni? Sou eu, né, quem são as pessoas que são citadas? Eu tenho essa curiosidade de ligar o sobrenome com a pessoa, né, o nosso site, o nosso grupo proporciona essa visibilidade pessoal, né? Às vezes você encontra a pessoa por aí, você que é fulano, eu citei você tantas vezes, que legal, né? Como diria o falecido José Marcos Nero, o problema da gente escrever é que as pessoas leem, né? Então, assim, que bom que elas estão lendo coisas que a gente produziu, citando, sinal que o nosso trabalho tem qualidade. E um convite para as pessoas passearem nas nossas redes sociais, contatarem e estarem conosco no próximo encontro, né? E desejar sucesso para você agora. Essa aqui agora é minha chefe, você ficará até 2024, né? Que venham novos projetos do nosso grupo. Isso aí, Arquimedes, agradeço muito aqui, né? Você compartilhar um pouquinho dessa história com a gente. E também agradeço toda a sua parceria aí, né? Desde 2020, que a gente caminha juntos para construir um grupo de pesquisa consolidado, né? Um grupo de pesquisa aberto e ao mesmo tempo que contempla as pesquisas da nossa área de interesse. Muito obrigada. Até mais.